começar o nosso tempo de escola bíblica e vamos começar com oração, pedir a Deus que nos oriente e que Ele possa nos ensinar aquilo que Ele quer para nós nesta manhã, tá bom? Oremos. Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui, obrigado pelo privilégio que temos e a liberdade também de poder estar em Tua casa para cultuar o Teu nome. Pedimos por esse tempo que teremos juntos aqui de aprendizado, que o Senhor esteja nos falando, nos direcionando e que possamos sair daqui mais felizes porque podemos aprender mais do Senhor. Obrigado acima de tudo pela Tua presença, porque sabemos que ela é constante e sabemos que o Senhor todos os dias está conosco. Pedimos por aqueles também que não vieram, que a Tua bênção também possa chegar também até suas vidas. Muito obrigado, Senhor, e nos abençoa nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos continuar falando sobre eclesiologia. Na semana passada foi dada a primeira lição, falando um pouco sobre a questão da liderança dentro da igreja. Lembrando que eclesiologia é o estudo da... Quem lembra? Da igreja, tá? Estudo da igreja. Hoje nós vamos falar um pouco sobre tipos de governo que existem dentro da igreja. Então, o governo da igreja é o ramo da eclesiologia que trata da estrutura organizacional e da hierarquia da igreja. Infelizmente, a gente entende que esse não é um assunto que é muito estudado em nossas igrejas. Talvez porque existe uma questão denominacional, a gente fica muito preso à nossa denominação e acaba que só aceita e só ouve aquilo. Talvez porque existe, em alguns casos, uma liderança autoritária que não permite que se aprendam outros métodos. Então, a gente entende que é um assunto importante. Por quê? Porque entender a questão do tipo de governo, principalmente numa igreja como a nossa, que é uma igreja pequena, vai determinar qual tipo de governo nós vamos ter em nossa igreja. A gente precisa entender que nós somos indivíduos, mas nós somos povo de Deus. Cristo morreu por sua noiva e nós somos a noiva de Cristo. E Deus então possui uma família, e essa família é o que? É a igreja de Deus. Então nós precisamos entender que a igreja ela é gerada diretamente por Deus. A igreja é gerada pelo Espírito Santo e a própria palavra de Deus diz que ela precisa ser coluna e baluarte da verdade. Ou seja, ela precisa ser defensora da verdade. Então, enquanto igreja, aqui na terra, nós somos defensores da verdade e essa verdade é o que? É a palavra de Deus. Então, 1 Timóteo 3,15 diz: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, ou baluarte da verdade. Então, a igreja deve ser o quê? A agência proclamadora dessa verdade aqui na terra. E uma dessas maneiras é justamente ser uma igreja que preze e que pregue a verdade, que é a palavra de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu frisei essas duas palavras, nação e povo, porque toda nação tem um governo. Todo povo tem um governo. Então a Bíblia diz que nós somos o quê? Nação santa, povo de Deus. Então, como nação, nós temos um governo e como povo também nós temos um governo. E existem também outras palavras que mostram a questão da organização da igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, fala que nós somos edifício de Deus. E um edifício, para ele existir, ele precisa ter toda uma estrutura, toda uma base. A lavoura de Deus, nós somos nação santa, como já foi falado. Então, tudo isso mostra a questão da ordem
que deve existir dentro da igreja. Então, a primeira coisa que precisamos observar com relação à ordem e à estrutura da igreja é de que o edificador é quem? O próprio Jesus. Ele disse: edificarei a minha igreja. Então, a estrutura de organização da igreja, ela não deve ser pautada em questões humanas, mas nas questões divinas, nas questões da palavra de Deus. Então, ela não pode estar atrelada a caprichos, a habilidades, a palpites, a experiências ou sabedorias humanas, ou até vícios humanos, porque enquanto igreja, eu cresci, estou na igreja desde pequeno, acho que alguns outros também estão bem desde novos na igreja, então a gente sabe o quanto de vícios que existem dentro das igrejas. E interessante, a gente pode até ir para uma outra igreja, mas os vícios vão juntos. E a gente acaba fazendo comparação, né? Porque a minha igreja era assim, porque ali na igreja tinha aquilo outro. Então, essa estrutura de organização da igreja, ela não pode estar pautada nos meus vícios, nas minhas experiências, naquilo que eu acho, nas minhas axiologias, mas ela precisa estar pautada na estrutura que mostra e que é traçada pela palavra de Deus. Ok? Então, isso é uma verdadeira eclesiologia, é um verdadeiro estudo da igreja. Muito bem, uma pergunta para vocês. Como eu devo encarar a igreja? A igreja, ela é um organismo ou uma organização? O que é que vocês acham? Ou as duas coisas, enfim. Gostaria de ouvir os irmãos agora. A igreja é um organismo ou uma organização? Eu acho que é o primeiro que contém o segundo. Primeiro, explique melhor, Arthur. Ela é um Ari. organismo vivo. Organismo vivo, certo? E para isso ela precisa de uma organização. O problema é que hoje a gente tem mais organização do que organismo. Certo. Juridicamente, ela é uma organização, né? Tem o CNPJ. Sim. Uhum. Mas na Bíblia ele está falando do organismo. Certo. Então, vamos dizer assim, biblicamente ela é um organismo. Certo. Então, na verdade, vem para falar? Então, na verdade, nós podemos encarar das duas formas. A igreja, ela é um organismo, mas ela também é uma organização. De que forma a gente precisa entender isso? Então, como corpo de Cristo, então como grande corpo vivo, onde cada crente ele foi regenerado, lavado, remido pelo sangue de Jesus, então essa pessoa, esse crente, ele é membro, então isso é um organismo. Espiritualmente, a igreja funciona como um organismo. E tem várias ilustrações que o próprio apóstolo Paulo fala isso, declara isso. Então, Efésios 1:22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja. Efésios 3:21, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Que igreja é essa? A igreja, organismo. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 21. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Que igreja é essa? A igreja, organismo. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mais uma vez a palavra igreja. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, são algumas palavras que podem definir a igreja como organismo, como corpo de Cristo, como um corpo cuja cabeça é quem? O próprio Jesus. Então, podemos definir a igreja como organismo? Sim. E como
organização. Então, só o fato dela estar na terra, ela precisa ser uma organização. Então, a igreja hoje, vamos pensar aqui na igreja local, a igreja, digamos assim, terrena, é uma assembleia onde os fiéis se reúnem, e a gente vê isso e tem plena certeza de que isso é bíblico, porque a igreja primitiva se reunia enquanto membros fiéis e salvos pelo sangue de Jesus. Então, a própria palavra de Deus, no Novo Testamento, nos dá algumas características dessa organização chamada igreja. Então, por exemplo, existiam reuniões fixas e periódicas. A gente vai ver isso lá em Atos, Hebreus também fala sobre isso. Fala também sobre a escolha de obreiros. Então, a igreja se reunia para escolher os obreiros, aquelas pessoas que estariam à frente da igreja. Existe também a questão da presença de bispos, diáconos, como obreiros, junto à igreja. Líderes que tinham autoridade. Presença de pastores, presbíteros. Instrução para a disciplina corporativa dos membros. Então, a gente vê que existia uma organização, que existiam diretrizes que definiam aquela igreja local como uma organização. Existiam instruções sobre a coleta de doações, sobre a questão da ceia, sobre a questão de cartas de recomendação, sobre ritos e ordenanças de Deus, sobre qualificações para as diversas funções. Então, a igreja, a organização, tinham diretrizes, tinham normas que precisavam ser estabelecidas e obedecidas para que a igreja, a organização, funcionasse na terra. Então, pensando nisso, a gente pode também ver claramente as diferenças entre a igreja organismo e a igreja organização. Então, enquanto igreja organismo, ela é invisível. Porque nós somos o quê? O corpo de Cristo. Ela é invisível. Enquanto igreja organização, ela é visível. Por quê? Porque é a igreja local. É essa igreja aqui. É a igreja batista central. É a presbiteriana. É a igreja fonte lá em Campinas. Então, é a igreja local. Ela é visível. É a reunião dos santos fisicamente. Tá? A igreja organismo, ela é universal. Ela está em todos os lugares. Eu sou irmão em Cristo daquela pessoa que eu não conheço lá na África. Daquela pessoa que eu não conheço lá na China, na Etiópia, em qualquer país. Então, nós somos... Claro que nós não estamos falando aqui da Igreja Universal do Reino de Deus, viu, povo? Só para deixar bem claro, se alguém tem alguma dúvida aí. Então, esse universal não é aquela igreja que resolve, como diz a propaganda, tá certo? Enquanto igreja organização, ela é uma igreja local, tá? Enquanto organismo, ela é uma igreja divina. Enquanto organização, ela é uma igreja humana. Ou seja, os homens se reúnem para cultuar a Deus. Enquanto igreja organismo, ela é perpétua, ou seja, ela não tem fim. A organização é temporária. Um dia ela vai acabar. Essa igreja aqui na terra, um dia vai acabar. Enquanto organismo, ela é perfeita. E enquanto organização, ela é imperfeita. E é bom a gente frisar isso, viu, irmãos? A igreja humana, organização, é imperfeita. Ela é habitada, ela é povoada por pessoas imperfeitas. Por que a gente precisa bater nessa tecla? Porque parece que muitos de nós entramos em igrejas procurando perfeição. Pessoas perfeitas, pessoas que não erram e que se erra comigo, meu Deus. Aquela igreja não presta, ou aquele pastor não presta, enfim. Eu já vi muita coisa assim. Então, a igreja, organização, é uma igreja humana. E se ela é humana, ela é imperfeita. Então, a gente não pode... claro que a gente não está falando aqui que a gente não deve procurar
essa perfeição, essa santificação, como a própria palavra de Deus diz, que a gente vai viver a vida aqui até a estatura perfeita de Cristo. Então a nossa vida aqui é de buscar essa perfeição. Mas humanamente falando, a gente sabe que isso é impossível, mas a gente deve galgar cada degrau todos os dias, tá? Então, se você observar com atenção, uma análise mais aprofundada, vai perceber que o governo eclesiástico é uma forma de a própria igreja entender o que é ser igreja. Ou seja, uma compreensão de como dar efetividade à própria existência a partir da sua experiência cultural e religiosa. Então, quando eu entendo que eu tenho uma estrutura, uma forma de governo, eu vou entender o que é a igreja, como a igreja funciona. Como a igreja funciona. Então, pensando nisso, eu gostaria de apresentar para vocês 2 tipos de governo. Digamos assim, de macro governos, que seriam o quê? O governo divino da igreja e o governo humano da igreja. Eu não vou me atentar tanto à questão do governo divino, porque é muito óbvio, a gente entende. Eu quero depois falar um pouco mais sobre a questão do governo humano da igreja. Pensando na questão do governo divino da igreja, o que é que nós precisamos entender? Que Cristo é o cabeça dessa igreja. Eu gostaria que alguém abrisse para a gente a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, 22 e 23, tá bom? Efésios capítulo 1, 22 e 23. Impôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche com todas as coisas. Muito bem, então Cristo é o cabeça, e é interessante que esse verso especificamente fala que ele não é só o cabeça da igreja, mas ele é o cabeça de todas as coisas. Então, quando a gente pensa em anjos, quando a gente pensa em poderes do céu, quando nós pensamos até em demônios, a gente vai entender que Cristo é o cabeça de tudo isso. Ele é o cabeça de tudo. E quando a gente entende isso, a gente percebe que nada pode deter a igreja. Divinamente falando, nada pode deter a igreja. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. E a gente pensa em cabeça como a questão do senhorio. Ele é o Senhor da igreja. Ele que determina o que é certo, o que é errado, o que eu posso fazer, humanamente falando, ou o que eu não posso fazer, o que devo falar, o que não devo falar. E a gente encontra todas essas normas e testamentos na própria palavra de Deus. Segundo lugar, do aspecto divino da igreja, é que Cristo amou a igreja. Então, a base do governo de Cristo é o amor. É o amor dele. Efésios 5, outra pessoa pode ler, Efésios 5, 25 a 27. A gente vai entender claramente a questão dessa base de Cristo ser o dono da igreja. A base é o amor. Efésios 5, 25 a 27. Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Muito bem, então a base do governo de Cristo sobre a igreja é o seu amor. Amor a ponto, como diz a palavra, de se entregar por essa igreja, tá? E por último, como o governo divino da igreja, é a questão de que Cristo comprou essa igreja por um alto preço, que foi o seu sangue. Atos 20, versículo 28. Outra pessoa pode ler. Vinte, 28. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Que ele comprou com o seu próprio sangue. Então a igreja, nós somos igreja na verdade porque Cristo pagou um alto preço
de derramar o seu sangue em nosso favor. Então, se nós entendemos isso, que Cristo é o cabeça da igreja, que Cristo amou a igreja, que Cristo comprou a igreja pelo seu sangue, eu entendo que, mesmo em igreja terrena, mesmo em igreja organização, eu pertenço a Cristo. O meu dono é Cristo. O meu Senhor é Cristo. O meu patrão é Cristo. O meu pastor, sumo pastor, é Cristo. Aquele que determina o que pode e o que não pode ser feito. Muito bem, vamos pensar um pouco sobre a questão de governo humano da igreja. Então nós precisamos entender que Deus, ele vocacionou, ele capacitou homens, também mulheres, né, dentro da igreja, especificamente homens, para conduzirem a igreja de Deus como uma organização. E é muito interessante a gente entender, talvez até uma contradição, eu entender que a igreja é um organismo, mas não participar da organização igreja. Então eu preciso participar ativamente dessa organização chamada igreja. Então, enquanto organismo, o governo é divino, mas como organização, esse governo é humano. Mas em ambos os casos, nós precisamos entender de que Deus é quem dá as diretrizes, porque existe o governo divino de Deus. Então a igreja foi estabelecida por Deus e existe um governo humano. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas formas de governo que existem dentro das igrejas, tá? Em primeiro lugar, existe um governo chamado governo mínimo, tá bom? Governo mínimo. Que tipo de governo é isso? É um governo, é uma igreja liderada por um pequeno grupo de presbíteros. Normalmente esse pequeno grupo vai enfatizar os dons espirituais e minimizam aquela questão do conceito de membresia. Você já vai para a igreja, você já é membro da igreja, tá? Digamos assim que eles são propensos a uma questão federalista, ou seja, alguém conduz tudo isso. E a gente vai encontrar muito isso nas questões das igrejas chamadas neopentecostais, tá? Neopentecostais. Talvez aquela igreja que só existe ela. Alguém define que precisa existir uma igreja naquele bairro, faz a igreja, essa igreja não pertence a nenhuma associação, a nenhuma, talvez, denominação, e ali tem uma igreja chamada igreja evangélica. Então esse é um governo mínimo de igreja, uma forma de governo mínima. Estamos entendendo? Então são essas igrejas que a gente vê. Rapaz, em Paulo Afonso, eu acho que existe uma igreja quase que em cada esquina. Você chega aqui na prainha, acho que só naquela rua principal da prainha nós temos 3 ou 4 igrejas. E a maioria dessas igrejas tem esse tipo de governo, governo mínimo. Ela não pertence a nenhuma associação, a igreja que se autodenominou igreja. Você entrou ali, já é membro, já começa a participar das atividades e a igreja vai andando, tá? Segundo tipo de governo é um governo nacional, que não é muito comum aqui no Brasil, são igrejas organizadas sob a liderança do Estado. A gente vai ver muito isso na questão da Alemanha, da Inglaterra, com as igrejas anglicanas e luteranas, mas aqui no Brasil a gente não vê muito isso, essa dependência muito forte do Estado. As igrejas normalmente são independentes, até mesmo porque o Estado não quer se envolver nas questões espirituais para não ter um partido. Então ela precisa ver na questão do Estado ser laico, abraçar tudo e na verdade não abraça nada. É o que a gente vê no Estado brasileiro. Um governo hierárquico. Que tipo de governo é esse? Então o clero é que vai tomar as decisões e existe uma pessoa superior. E geralmente são as igrejas episcopais, igreja romana, católica romana, que existe o Papa, que é o sumo sacerdote da igreja, então ele que vai determinar o que pode e o que não pode ser feito. Então existe esse tipo de governo da hierarquia, ok? Terceiro tipo de governo é o governo federativo.
Então, se refere a uma unidade que entrega a sua soberania individual a uma autoridade central, mas retém poderes residuais de governo. Então, em outras palavras, os membros delegam parte do seu poder aos líderes, mas não todo o poder. Então, em relação às igrejas locais dentro de uma denominação, significa que eles abrem mão de alguns aspectos de sua autonomia em favor de uma estrutura. Então, esse é chamado governo federativo. Tá? Esses termos são termos gerais. Depois eu vou entrar em alguns termos mais específicos de governo da igreja. Também existe um governo congregacional. O que é isso? A autoridade maior do governo da igreja está sobre os próprios membros. Cada igreja local ela é uma igreja autônoma, então ela vai tomar as suas decisões. Tá? Além de Cristo, não há nenhuma autoridade acima da assembleia local formada pelos seus próprios membros. A responsabilidade de cada decisão não precisa ser da assembleia, ela delega responsabilidades a seus oficiais. Essa aqui talvez seja o governo que mais se aproxima da nossa realidade ou das realidades que nós já passamos. Tá? Então, alguns argumentos para a gente ter essa visão de governo congregacional. Então, embora os apóstolos e seus auxiliares exercessem autoridade sobre mais de uma igreja local, o mesmo não acontecia com os presbíteros e diáconos. Na existência atual de apóstolos, cada igreja local era autônoma, mesmo porque nem todas as igrejas tinham apóstolos ali para determinar o que podia ou não ser feito. A igreja inteira recebeu o poder de exercer a disciplina e não somente os líderes. E aqui é bem interessante porque nós temos uma tendência de sempre levar para os líderes os problemas que existem dentro da igreja. Mas, biblicamente, eu tenho autoridade para resolver quaisquer situações que aparecem entre os irmãos. É aquela coisa, pastor, se eu soube que fulano fez isso, o que é que eu posso fazer? Vá para o irmão, a Bíblia diz que você mesmo pode ir até o irmão e resolver aquele problema. E a gente acaba levando sempre para o pastor, para a liderança, achando que só a liderança que tem a obrigação de resolver os problemas, né? Então, mais um argumento a favor da questão do governo congregacional. Então, a igreja inteira está envolvida na escolha dos líderes, a gente vê isso em várias passagens. Várias passagens comissionam a igreja e não apenas os líderes. Então, a grande comissão não é para a liderança, não é só para a liderança, não é só para os pastores, não é só para os missionários, mas para qualquer pessoa que se diz crente. Aliás, lá em Atos capítulo 1, versículo 8 fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até aos confins da terra. Então, a partir do momento que eu recebo o Espírito Santo, ou seja, que eu sou um crente, automaticamente eu sou o quê? Uma testemunha. Não somente aqui, mas até aos confins da terra, já diz a palavra de Deus. Então, esse é o tipo de governo congregacional. Muito bem, eu queria, como eu falei para vocês, a gente tem outras nomenclaturas que eu acho que é mais próximas da nossa realidade, que seriam os tipos de governos, de governo eclesiásticos, tá? Então, o primeiro tipo de governo é um governo eclesiástico episcopal. Como é isso? Então, a igreja ainda não possui membros e líderes capacitados para auxiliar na sua gestão. A organização ainda é de pequeno porte e possui poucos membros. O pastor presidente emprega até recursos próprios dentro da igreja. Então, esse é um tipo de modelo de governo episcopal. Uma das vantagens é a questão da rapidez de resolver os problemas. Como não existem membros e os membros não têm poder de decisão, então o pastor sozinho ele vai e toma as decisões que precisam ser tomadas. Então, vamos supor aqui, Sérgio é o nosso pastor. E aí, o que acontece? Sérgio, ele tem uma igrejinha pequena, formada por poucos membros e precisa resolver algumas questões. Quem é que vai resolver? O pastor Sérgio. Então, esse é o tipo de modelo de governo eclesiástico episcopal. Uma pergunta para vocês. Existe a vantagem de se resolver tudo mais facilmente, porque está centrado em uma pessoa. Mas quais seriam as desvantagens de um modelo dessa forma?
ou não existem? Desvantagens. No próprio modelo. Na verdade, aquilo que aparenta ser vantajoso pode se tornar completamente desvantajoso. Por quê? Porque está centrado em uma pessoa. E essa pessoa pode errar. E essa pessoa pode ter más intenções. E essa pessoa pode ter interesses próprios. Então, o próprio modelo não. Claro que tem a questão da rapidez de se resolver as coisas, mas nem sempre essas coisas serão bem resolvidas a favor da comunidade. Então, a concentração de poder é algo muito perigoso, inclusive dentro da igreja. E eu falei da questão das más intenções, mas até com boas intenções. Acho que uma fraqueza maior desse modelo é que, quando Paulo diz que a igreja é corpo, esse corpo, para funcionar, ele necessita do auxílio de toda junta. Toda junta. Cada membro. Então, privar os membros desse privilégio, de responsabilidade, de certa forma, é usurpar Sim. aquilo que a Bíblia entende ser igreja. Isso. E como corpo, nós precisamos funcionar como corpo. E cada um vai ter a sua colaboração. Às vezes mínima, mas que é importante para o funcionamento total do corpo, que se chama igreja. Algumas igrejas que a gente conhece, então, adotam esse tipo de modelo. Por exemplo, a igreja luterana, na sua essência, ela é dessa forma. Não existe a questão da membresia ter poder, mas uma pessoa só tem essa decisão. A igreja metodista também, estou pensando na igreja na sua essência mais antiga, parece que já houveram algumas mudanças. As igrejas neopentecostais que a gente vê, geralmente são muito centradas na figura do pastor, na figura do... não é nem pastor que eles usam, né? Mas do apóstolo, do bispo, enfim, desses termos que não são nem para o tempo de hoje, mas que eles insistem em usar. Então, existe essa questão forte da figura de uma pessoa que determina o que pode, o que não pode ser feito, qual decisão vai ser tomada, qual o melhor, qual o que não é. Então, esse é um tipo de governo episcopal, ok? Segundo tipo de governo é o governo eclesiástico, tá? Congregacional. O que seria isso? Todos os membros possuem direito a voto e, portanto, podem interferir na tomada de decisões. Olha que é uma coisa totalmente contrária. Enquanto no primeiro modelo episcopal, a figura de um líder é que toma as decisões, no modelo congregacional, não é mais centrada numa pessoa, mas todos têm o poder de decisão, têm direito a voto, né? E é interessante que esse voto pode, inclusive, ser contrário até à posição do pastor. E se o pastor ele faz parte da mesa administrativa, inclusive, ele nem pode nem votar. Ele não pode nem votar. Então, funciona assim a questão completamente diferente à episcopal, tá? Geralmente, as igrejas, esse tipo de igreja pertence a uma federação, a uma associação, por exemplo, a Associação Batista Baiana, Associação Batista Brasileira, enfim, elas pertencem a algum tipo de associação e as decisões são tomadas pelos membros da igreja. Vou lembrar que nós estamos falando aí de organização, né? Uhum. Então aí o pastor, na verdade, é o presidente. Se for mais de um pastor, porque às vezes acontece. Considerado uma organização, até para fora da igreja, de uma decisão administrativa tomada, ele representa a igreja como presidente. Sim. Que não necessariamente tem que ser o pastor. Não necessariamente. Convencionou-se que é o pastor, mas não necessariamente. Vai reger, vai ser o estatuto, né? Exatamente. Então, as decisões são tomadas em assembleias e a gente pode entender que, de certa forma, é uma vantagem porque toda a igreja toma decisão e ninguém pode reclamar. O que acontece muitas vezes é que aquele irmão não vai para as reuniões administrativas da igreja e reclama depois.
Então isso acontece muito. Então fulaninho não participa e começa a reclamar das decisões que foram tomadas em assembleia com votação por maioria da igreja. Então acontece demais. Então acaba, mas a gente entende que isso acaba diminuindo a questão da insatisfação, porque é a igreja que tomou a decisão, a maioria que tomou a decisão. Então esse é o ponto positivo. Existe algum ponto negativo em relação a esse tipo de governo? O que é que vocês acham? Sérgio está falando, pastor Sérgio está falando. É porque a gente chama de assembleísmo, né? É tão democrático que, de certa forma, paralisa as coisas, né? Porque às vezes decisões pequenas, operacionais, que não precisaria passar pela Assembleia, às vezes fica esperando tudo mais, né? E nem todo mundo é preparado para entender. A democracia é um conceito bem complexo. Complexo, que nem sempre é. Não aprendeu ainda a ser democrático. Então, aí muitas vezes, por ser contrariado, gera insatisfação. Uma comparação com o episcopal, enquanto o episcopal é rápido na decisão, porque só tem uma pessoa, no congregacional, às vezes o negócio pode demorar muito, porque existe um corpo de pessoas que estão ali brigando, cada um impondo ou tentando impor a sua opinião, a sua proposta, e a gente vê. Lembrando que, irmãos, toda igreja ela é composta de pessoas maduras e verdes, e imaturas. Então, eu já vi coisa que, como diz o outro, até o diabo duvida dentro de uma assembleia de igreja. De questionarem, sabe, coisas absurdas. E ali vai rolando, vai conversando, a igreja tem que decidir, a igreja é soberana, então vamos, e entra 10 horas, 11 horas da noite, 1 da manhã, e a coisa não se resolvia. Por quê? Porque cada um quer dar a sua opinião. Então, é uma desvantagem nesse sentido, porque existem pessoas que não são maduras, preparadas para enfrentar aquela situação e até ter a sua opinião negada pelo corpo que é a igreja. O pastor Fernando falou, você tem um estatuto da igreja. O estatuto e a organização. Você, fazendo um paralelo com a empresa, o estatuto define o que é que você tem que levar necessariamente para uma assembleia e o que um corpo menor, a diretoria, por exemplo, que é o decide. Então isso resolve muitos dos problemas de você engessar, porque só a assembleia pode decidir. Então, na verdade, o que você falou está fugindo do modelo congregacional. O modelo congregacional básico é esse. Quem decide é a igreja. Esse é o básico, é a essência do modelo congregacional. O que é que tem acontecido com muitas igrejas hoje? Identificando que não está resolvendo nada, o negócio está emperrando, o negócio não está andando, então tem se criado comissões, as igrejas têm criado comissões para quê? Para acelerar o processo. Então a comissão se reúne, um grupo de 5, 6, 7 pessoas se reúnem, e esse grupo vai ali discutir as ideias e vai trazer já uma proposta pronta para a Assembleia. Isso facilita, mas entendendo que a Assembleia que decide. Mas já chega com a coisa pronta, o que facilita, né? Ao governo congregacional, Porque no final é a Assembleia, mesmo que a Assembleia decida por estatuto que determinados assuntos sequer precisam ir à Assembleia, é ela que está decidindo isso. E aí tem um detalhe, porque muitos irmãos imaturos já chegam assim, eu já vi isso. Aí vocês já chegam com a proposta pronta. E a gente não pode falar mais nada. Não, a igreja pode falar. Mas a ideia da proposta pronta é acelerar o processo, porque senão fica cada um. Imagine um grupo de 600, 700 pessoas, cada um falando uma coisa. Que dos 200 que sejam, 100 que sejam, cada um falando uma coisa. A coisa não anda. Então, a ideia é realmente chegar. Mas o modelo congregacional, estava lendo sobre isso, ele é essencialmente assim. Não existe esse negócio de comissãozinha. Não existe. O irmão tem uma ideia, fala, eu tenho uma proposta, eu gostaria que colocasse uma luz vermelha aqui dentro da igreja. Ele tem esse poder enquanto membro da igreja, no modelo congregacional. E a igreja votaria sim ou não sobre, aí o outro levanta, não, mas vermelha não, eu queria um azul, uma vermelha e uma verde. Pronto, aí aquela discussão que não ia terminar. Sérgio. Eu ia perguntar
você tinha outro modelo que você ia pregar, porque realmente existe esse misto, né? Uhum. Que eu acho que é mais salutar, que é um congregacional que tem uma espécie de conselho. Porque no ambiente corporativo, né, de empresa, você hoje tem o conselho administrativo. Né? Sim. Então você tem um CEO, o diretor-presidente, mas ele não manda. Tem um conselho que representa os sócios, ou outro que for, e quem define mesmo é o conselho. É o conselho. Ele só executa, né? Ele leva e não vai para todos os para a base, né, dos empregados ou do que for. Aí na igreja é isso. Eu acho que hoje a maioria, as presbiterianas mesmo, elas são episcopal, mas funciona muito em forma de conselho, né? Você tem os presbíteros que decidem. A gente vai entrar já já. Quem é ou quem já foi desse modelo aqui, congregacional? Aqui. Acho que é a maioria, né? Basicão, né? Congregacional. Ok. E aí vai entrar então o terceiro tipo de governo eclesiástico, que é o presbiterial. Tá? Que modelo é esse? É interessante porque o poder de decisão ele não fica concentrado apenas no pastor, tampouco na questão da igreja toda. Aqui as decisões são tomadas por um conselho, que é um grupo de líderes eleitos pela igreja, e que o pastor se torna presidente e faz parte. Na igreja presbiteriana, o pastor obrigatoriamente é o presidente. Pastor da igreja, pastor titular da igreja, mesmo que existam outros pastores, mas o pastor titular da igreja, ele é o pastor presidente. Tá? Alguns pontos positivos. Então, o poder não está concentrado nem na mão de uma pessoa, nem na igreja toda. Então, a discussão ela pode ser maior. Pressupõe-se que existem homens maduros e preparados, eleitos pela igreja, e esses homens, então, vai estudar esses assuntos e quando chegar na igreja já vai ter uma coisa mais preparada. Mas as decisões são tomadas basicamente por eles. Tá? Não vai levar para uma assembleia. Então, o grupo de presbíteros, diáconos, eleitos pela igreja, que vai decidir o que pode ou o que deve ser feito ou não. Quais seriam, então, os pontos negativos desse modelo congregacional? O que é que vocês acham? Não deixa de ser concentrado. Então, vamos só recapitular. Primeiro modelo, uma pessoa toma as decisões. Segundo modelo, congregacional, a igreja toda toma as decisões. Terceiro modelo, o presbiterial, um grupo de pessoas toma decisões. Não é mais uma pessoa, mas também não é a igreja toda, é um grupo de pessoas. Estão entendendo? Ok? Então, quais seriam as desvantagens ou os pontos negativos desse tipo de modelo? O que é que vocês acham? Ou não existe? O grande problema é ser ciente. Mais uma vez, a gente vai entrar na questão da maturidade, né? E não só maturidade de questão de saber decidir, mas até maturidade espiritual. Porque nem a gente, tudo bem, humanamente falando, vamos ser sinceros, muitas vezes a gente vai eleger alguém porque ele é isso ou porque ele é aquilo e a gente não avalia a vida dele com Deus, o conhecimento que ele tem das Escrituras. E isso facilmente pode acontecer dentro de uma igreja que tem esse modelo. Por melhor que seja aquela pessoa, aquele irmão maravilhoso, mas ele não tem um conhecimento profundo das Escrituras. Como é que, biblicamente, ele vai tomar a decisão correta? Se ele não tem um profundo conhecimento da palavra de Deus. Começa na assembleia quando escolhe. Quando escolhe. Tem a questão da morosidade, porque enquanto no primeiro processo anda rápido demais, o segundo anda devagar demais, vai existir um meio termo aí. E também existe a questão da insatisfação da igreja, porque essa mesma igreja que votou naquele irmãozinho vai criticar a decisão daquele irmãozinho, porque não gostou, porque não bateu com a ideia que ele teve. Então ainda existe a questão da insatisfação geral da igreja. Sem dúvida, o modelo de governo colegiado traz muitas vantagens. Além de ser bíblico, né? Sim. A expressão presbítero, ela sempre aparece em plural. Sim.
Então, mais de um, não somente um, mas alguns. Agora, o que é fundamental é que esses homens, pessoas, sejam reconhecidos pela igreja, principalmente a questão de caráter. De caráter. E de vida com Deus, né? Exato. Que foi falado semana passada, né? Exatamente. Na questão de vida com Deus, de uma série de requisitos, porque muitas vezes a gente passa por cima de alguns dos requisitos bíblicos. Mas ele tem isso. Não, vamos deixar, vamos dar uma chance, vamos trabalhar isso nele. E aquele irmão nunca chega no ponto. Nunca chega no ponto. Então, então isso faz até campanha. Então, acaba que a igreja é prejudicada por esse tipo de... Isso é legal. Todas as igrejas são associações. Sim. E aí, a associação, a base dela é que todos os membros, eles podem participar de tudo. Então, essa estrutura é mais interna do que propriamente legal, né? Porque uma associação... Sim. Todo membro é responsável e pode fazer qualquer, tomar qualquer iniciativa. Agora tem a questão do estatuto da igreja, né? Então, se a igreja tem um estatuto, na essência sim. Legal da associação. Legalmente, na verdade, seria uma associação. Se o estatuto diz um monte de coisa e ele entra na justiça contra o estatuto, pode ser que ele tenha. Exatamente. Ok? Então são esses os três tipos de governo eclesiásticos. Então só um resumo aqui. Então, episcopal, o que acontece? Um governa todo. Tá? O congregacional, todos governam. O presbiterial, alguns governam todos. Então, a essência, né? Se a gente for fazer um resumo desses três tipos de modelos, nós vamos ter isso aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, e vocês têm 30 segundos para pensarem. No momento atual da nossa igreja aqui, Igreja Batista Fonte, em Paulo Afonso, em qual modelo nós nos encaixamos? O que vocês acham? Acabou o tempo. Nenhum? Até porque não é constituída formalmente como... Mas já funciona, né? Lembrando que nós pertencemos enquanto igreja local, a gente pertence, quem é membro aqui é membro da Igreja Batista Fonte, em Campinas, São Paulo, que eu posso apostar que seria congregacional. Estou certo, Oswaldo? Desse tipo aqui. Então, assim, digamos, na nossa essência, na nossa base, nós temos um modelo que é congregacional. Porém, aí eu vou colocar um porém, a gente está um pouquinho aqui. Porque é uma igreja pequena e acaba que a gente acaba tomando algumas decisões. E também nós temos um grupo que se reúne, que é um grupo que a gente entende que é um grupo de líderes, que tem tomado algumas decisões e tem colocado em prática para frente. Tem algo de errado nisso? Não. A gente está tentando ainda achar o modelo melhor enquanto igreja local, entendendo que provavelmente nós pertenceremos ao modelo congregacional, que é o modelo que as igrejas batistas têm usado no Brasil. A própria comunidade local estabeleça seus líderes. Exatamente. Com pré-requisitos. Exato. Para assumir, né? Para estarem à frente. Exatamente. Tá? E para encerrar, eu trouxe esse aqui para a gente definir e pensar que a gente precisa ter o nosso governo principal, que é Deus, né? Então, aqui o que acontece? Não tem nenhum governo. O que acontece? Bagunça, anarquia. Existem igrejas assim? Existem. Mesmo que com líderes denominados, mas acaba que esses líderes não lideram e viram o quê? Uma anarquia, onde cada pessoa faz o que quer. E a gente vê, bom, não precisa ir muito longe não, a bagunça que tem sido algumas igrejas ditas evangélicas ao redor da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, tá? Aqui a gente tem episcopal, governa a todos, né? Esse modelo aqui. Presbiterial, um grupo governa o grupo maior. E
a democracia, que é um modelo congregacional, onde todos governam, onde todos têm o poder de decisão. Lembrando que a gente precisa chegar, enquanto igreja na Terra, a esse modelo aqui. Que modelo é esse? Que todos somos liderados, que todos temos o governo maior, que é Deus. Então, isso é uma teocracia. Então, esse é o nosso desejo enquanto igreja, mesmo igreja local, mesmo igreja organização, é que esse organismo funcione e que tenhamos Deus como nosso governo principal. E a gente encontra na palavra de Deus aquilo que pode, o que não pode ser feito. A gente encontra na palavra de Deus as diretrizes para que essa igreja aqui possa funcionar e que cada irmão possa contribuir para que isso realmente seja uma realidade. Que Deus seja o nosso maior governo, independente de que esteja à frente, humanamente falando, mas que Deus seja o nosso maior governo. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar mais uma vez? Vamos agradecer a Deus pelo tempo. Eu gostaria de pedir a qualquer irmão voluntário que possa fazer essa oração e encerrar o nosso tempo aqui. Agradecemos a Deus a oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra nesta manhã. Agradecemos também a vida, o instrumento que foi você, o Rogério, das suas mãos. E oramos a Deus para que o Senhor possa realizar a Tua obra nesta comunidade, dando a eles não apenas a disposição, mas também a cada um, a Deus, a percepção de que o melhor modelo é o modelo que o Senhor estabelece na Tua Palavra. O Senhor leve, Deus, esta comunidade local a estabelecer oportunamente os seus próprios líderes, para que funcione conforme o modelo neotestamentário de igreja e desfrute, meu Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esta comunidade. Oro também para que cada membro desta igreja sinta a responsabilidade que tem como privilégio para que possa ser usado pelo Senhor, conforme seus dons e talentos que foram concedidos por Ti. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer nesta igreja, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Muito bem, até 6h30. Bom almoço, boa tarde para todos.